Boa tarde, pessoal. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar. Mais uma tarde aí que a gente vai passar, final de tarde aí com o nosso webinário, né? E hoje aí eu vou ser, né, o palestrante aí desse assunto, né, que a gente vai colocar, né, que é a qualidade em sistemas fotovoltaicos. A ideia é que a gente passar um conceito um pouco mais amplo, né, de qualidade, né, não só falando de qualidade de instalação ou de equipamentos, mas da qualidade como um todo, né? Passando pela preparação da equipe, das escolhas que vocês fazem nos projetos de vocês, né? Desde a escolha do fornecedor, né? A escolha dos equipamentos, a escolha das pessoas que vão trabalhar com vocês, a equipe de engenharia. Então, a gente vai passar por esses conceitos aqui de uma forma mais ampla, tá? Como de costume, né, eu vou fazer aqui uma explanação, né, vou passar aqui, correr sobre os assuntos, e aí no final a gente abre para as perguntas, né? As perguntas vão ser colocadas aqui por vocês na nossa área do chat. Daqui a pouquinho a Micaela ou a Débora dão um alô para vocês aí, para vocês se situarem, né? E aí no final a gente vai ler, a ideia é que a gente consiga ler todas as perguntas, nem sempre, né? Na verdade, na maioria das vezes a gente acaba não conseguindo, mas a gente procura responder aí a maior parte delas, né? Só queria ver aí com a Micaela e com a Débora se vocês estão vendo a minha tela, se está tudo certo. Tá tudo certo sim, Bruno, pode dar continuidade. Eu vou omitir a minha câmera agora aqui só para dar uma salvada aqui no tráfego, né, de dados aqui, que esse horário costuma ser um pouco complicado, né? Mas vamos lá, vamos falar de qualidade. Eu acho que muitos de vocês, né, se preocupam, né, com essa questão, qualidade dos projetos que vocês têm, né, e tem que ser dessa forma mesmo, né? A gente vai falar muito aqui sobre qualidade e não qualidade, né? Muitas vezes a gente consegue mostrar, né, os impactos aí de não se observar os conceitos de qualidade nos projetos de vocês, observando casos, né, de não qualidade, de problemas que acontecem, né? Então, a gente vai falar muito dessas coisas, né? E também aí uma questão aí que está um pouco relacionada à qualidade, né? Parece até que quando a gente fala, né, de qualidade, sempre vem também a questão custo na cabeça da gente, né? Então, no final do dia, né, a gente precisa sempre entregar produtos, né, serviços, produtos, projetos de qualidade, né, mas dentro aí de um custo acessível, né? E aí a gente vai falar, né, também sobre essas questões aí, custo versus qualidade, né? Às vezes o pessoal acaba pensando somente em custo, né? Esquece aí questões de qualidade e aí o custo chega depois, né? Porque aí a não qualidade, como eu falei, ela tem um custo também e na grande maioria das vezes, né? Só não falo 100% das vezes porque toda regra tem exceção, né? Mas eu ainda não encontrei essa exceção, né? Todas as vezes que as questões de qualidade não são observadas, né? Simplesmente os custos, no final pode acontecer algum problema, provavelmente acontece um problema aí nesse projeto, nesse produto, e o custo para você corrigir esses problemas, ele acaba sendo maior, né, do que o que você poupou antes, né? Mas a gente vai discorrer sobre isso daqui ao longo da apresentação, tá? Bom, aqui, antes de começar, né, a apresentação, aqui uma breve explanação, né, o que é qualidade, né, aí eu trago aqui esse conceito de um dos gurus, né, ou pessoas aí, né, que começaram, né, com esse processo, né, com essa preocupação com o processo de qualidade, que é esse senhor aqui, que é né, ele não está mais vivo, inclusive, né, infelizmente, que é o William Edward Deming, né? O Deming, como ele é conhecido, tem muitos livros aí publicados nessa questão de qualidade, se envolveu muito, né, na questão aí de implantação de qualidade lá na Toyota, né, no Japão, né, um senhor aqui norte-americano, mas que teve ali bastante participação durante essa mudança, né, de mentalidade, né, de implantar conceitos de qualidade em plantas industriais, né, em plantas fabris. Então, ele, através desses conceitos, né, esse senhor aqui, ele era um matemático e físico, né, então ele incorporou muitas questões aí de estatísticas, né,
nos processos de qualidade. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar aí de PDCA, né, o ciclo PDCA, que é um mantra aí da qualidade, né, industrial. Já devem ter ouvido falar de análise de CP e CPK, né, desvio padrão, né. Então ele incorporou toda essa questão estatística e matemática aí aos processos de qualidade, né, e o que acabou fazendo a diferença. Então, a indústria japonesa, aí, sobretudo de automóveis e eletrônica, ela deu um salto ali na década de 60, né, de produtos de baixíssima qualidade, viraram o jogo, né, e hoje, quando a gente fala em produtos japoneses, né, não tem como não vir a palavra qualidade na mente. Né? E aí esse senhor, ele conceitualizou aí a qualidade como sendo né, o conceito de qualidade envolve um produto ou serviço que atenda perfeitamente de forma confiável, segura e no tempo certo às necessidades do cliente, tá? Aqui é o asa aqui é craseado, tá? O corretor aqui eu acho que fez de forma incorreta, mas enfim. Então aqui eu acho que esse conceito aqui ele é muito aplicável para os nossos projetos de energia solar, né? Então ele envolve produto e serviço, né? Os nossos projetos de energia solar ele é composto por produto e serviço e que atendam aí de forma confiável e perfeita, né? E segura, né? Essa palavra é muito importante também, né? Segura no tempo certo as necessidades que o cliente tem. Então, basicamente, a gente tem que fornecer um projeto que seja confiável, que vai operar durante toda a vida útil dele, né? Uma vida útil longa, nos nossos casos aqui, uma vida útil esperada de pelo menos 25 anos, né? De forma segura, né? Confiável, segura e entregando a quantidade de energia que foi prometida para o nosso cliente, né? Para que o cliente tenha todo o benefício de economizar com a conta de energia, né? Então, passado aí essa questão conceitual, né? A gente vai falar muito aqui de, como eu falei ali no início, né? De qualidade aplicada ao pessoal, né? A equipe de trabalho, aos produtos que são selecionados, né? E os parceiros comerciais que vocês têm aí na operação de vocês. Vamos começar a falar aqui de qualificação, né, de qualidade na tua equipe de trabalho, no teu time de trabalho, né? Então, não tem como a gente não falar, né, da qualificação das pessoas, né? No final do dia, são pessoas interagindo com pessoas, né, criando os projetos, executando os projetos, interagindo com os clientes, interagindo com os fornecedores, e é de extrema importância que essas pessoas sejam preparadas, né, que essas pessoas sejam qualificadas. Né? E aí a gente muitas vezes está também acostumado a falar de qualificação dos instaladores, né, qualificação dos engenheiros, mas eu começo aqui até com um ponto importante, né, um paradigma aqui, né, a qualidade da equipe comercial. Né? Algumas empresas acabam, né, hoje eu já vejo, já que tem muitas empresas, acredito que muitos de vocês, inclusive, né, prestam atenção com esse ponto, mas é de extrema importância, né, que a tua equipe comercial, que é aquela equipe que vai estar indo a campo, né, vai estar fazendo a ligação para o cliente de vocês, né, que vai estar interagindo, fazendo visita com os clientes, para os clientes, tenham essa qualificação, né, para conseguir, primeiro, né, educar o cliente, né, muitas das vezes, né, os clientes não têm a exata noção de como funciona a energia solar, ou às vezes possuem uma visão distorcida, né, muitas vezes distorcidas, às vezes por desconhecer da tecnologia, ou algumas vezes porque um concorrente seu foi fazer uma venda e deu uma informação incorreta para esse cliente, né? Então, é de extrema importância que a tua equipe comercial tenha essa preparação, né, e tenha essa sinergia com as outras equipes. Né? Então, uma equipe comercial bem treinada, né, qualificada, ela vai conseguir informar para o cliente o que de fato é energia solar, quais são os benefícios, né, e setar as expectativas corretas junto a esses clientes. Né? Seguindo aqui na questão aqui da qualificação das equipes de trabalho, né? Equipes de projeto também, extrema importância, né? Se o projeto não é feito da forma correta, é óbvio que ele não pode ser executado da forma correta também, né? Esse conceito de qualidade é sempre muito assim também, né, pessoal? Fazendo uma comparação aí com uma linha de produção, né? Se uma
se uma etapa anterior da produção de um produto não entrega, né, para o próximo posto de trabalho, uma peça, né, ou pré-peça, vamos colocar assim, um pré-produto com qualidade, os problemas eles vão se multiplicando e no final você vai ter um produto completamente equivocado, né? Então, a gente precisa começar correto aqui com a equipe comercial, passando as informações corretas, né? Coletando essas informações no campo, muitas vezes, né? De expectativas do cliente, questões aí do local de instalação, e essas informações são passadas para o time de projeto, né? O time de projeto tem que ter toda a qualificação também, tem que ter os engenheiros especialistas de cada área, tem que ter um engenheiro eletricista para fazer o projeto aí de geração de energia, eventualmente, ou na grande maioria das vezes, um engenheiro civil para avaliar a parte estrutural, né, do telhado, ou o solo, fazer as análises geotécnicas, as análises de solo, se o projeto é no solo, enfim, né? Então, é uma equipe de profissionais aqui que precisam trabalhar para que o projeto saia redondo, né? Então, também não tenho que discutir a questão aqui da qualidade na equipe de projeto. As equipes de execução, né, as famosas equipes de instalação também, né, você tem que ter pessoas qualificadas para poderem executar o projeto, fazer as instalações da forma correta, de acordo com o que foi projetado, né, pela equipe de projeto, né, mas observando também as boas práticas aí de instalação, né, tudo de acordo aí com o que deve ser feito. Em seguida, aqui uma boa equipe de comissionamento também, né, uma equipe que vai checar se toda a parte aí de instalação foi feita de acordo com o projeto, né, de acordo com as premissas adotadas, né, de acordo com as expectativas do cliente, se ele queria, de repente, abater 100% da energia dele ou parte desse consumo de energia, né? Tudo aqui a equipe de comissionamento, né, junta todos esses requisitos aí de projeto, execução e de requisitos do cliente para verificar se o projeto está entregando aquilo que se propõe. E também aqui a gente tem que ter uma equipe de pós-vendas, né, fazendo um acompanhamento junto com o cliente, fazendo avaliação aí da geração de energia, né, muitos de vocês já conhecem, sabem que a gente tem lá os inversores, né, mostrando as plataformas dos fabricantes, aí, dos inversores, mostrando a quantidade de energia. Então, tem que ter uma equipe monitorando isso para ver se o sistema realmente está entregando aquilo que foi prometido para o cliente, e também aí tem que ser uma equipe qualificada, né? Então, como eu falei, né, existe aqui um caminho a ser seguido por essa equipe de projeto, né? E a gente precisa ter aqui uma equipe qualificada e conversando sempre, né, sempre bem azeitada, para que o produto final, que é o projeto de energia solar, seja bem entregue, bem executado para o cliente. E vamos falar agora um pouquinho sobre qualidade de produtos, né? Também uma coisa muito importante, né? Não adianta você ter uma grande equipe de projeto, uma grande equipe de instalação, de comissionamento, de pós-venda, se os produtos escolhidos não são produtos de qualidade, né? Então, é uma etapa também dentro desse processo de qualidade você cuidar dos equipamentos que você vai utilizar nas suas instalações. E aí a gente tem, né, hoje, felizmente, aí no mercado de energia solar, a gente aqui no Brasil, principalmente, a gente tem muita opção de produtos bons, né? Muitos fabricantes, né, preocupados com essa questão de qualidade, muitos fabricantes que detêm, né, processos aí de qualidade bem robustos, que entregam peças de acordo aí conforme com as necessidades aí dos projetos, né? Então é sempre bom a gente buscar fabricantes confiáveis, fabricantes que têm essa preocupação com qualidade, né? Fabricantes com históricos de entregas importantes em projetos, né? Projetos de grande, médio e pequeno porte, tá? Importante também falar de distribuidores, empresas de distribuição, né? Hoje o mercado mundial está estruturado dessa forma, né? A gente tem os fabricantes de equipamentos e os distribuidores, né? Então, as empresas de instalação, as empresas EPCistas, as empresas integradoras, elas compram muitas vezes os materiais desses distribuidores, né? Também aí é de suma importância, né? Apesar do distribuidor não ser fabricante, mas o distribuidor ele é uma peça-chave, né? Ele que faz esse elo aí de ligação entre os fabricantes e as empresas instaladoras, e em alguns casos até atuam de forma direta nessas questões de garantia. Até recentemente, a gente, no Canal Solar, a gente lançou um artigo falando sobre essas questões de garantias de produtos, né? Então,
Isso é uma coisa importante, né? No final do dia, né, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, o CDC, Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, ele determina que todos os fornecedores que atuam na cadeia são responsáveis pelas garantias dos produtos. O que isso quer dizer? Quando você vai lá e vende um projeto de energia solar para o teu cliente, você também passa a ser responsável por toda a entrega, né? Pela garantia, inclusive, aí dos equipamentos, né? Então, se eventualmente você aplica um inversor de baixa qualidade no teu projeto e ele dá um problema, e os fabricantes ou os distribuidores não te dão suporte para vocês conseguirem, né, essas garantias, acionar essas garantias, se o consumidor mover uma ação contra vocês, por exemplo, pedindo, né, que a garantia seja atendida, lógico, obviamente que a garantia seja de fato merecida, né, não pode ser, por exemplo, ele não pode, de repente, ter um problema causado por ele, né, e ele querer a garantia, mas se é passível de garantia, o próprio instalador ele tem que ajudar aí, né, ele faz parte desse processo. Né? Então, tomem bastante cuidado, né? A gente já tem, até nessa matéria que a gente publicou no Canal Solar, tem alguns casos, né, de fabricantes que não deram a garantia do produto, mas o distribuidor, entendendo que era um caso de garantia, o distribuidor deu essa garantia para o instalador e, por consequência, para o cliente final. Né? Então, é muito importante vocês observarem essas parcerias. Né? Muitas vezes o pessoal vai muito só por preço, mas procurem também se associar a fabricantes, distribuidores que vão te dar o suporte na hora que você precisar. Né? Na hora que está dando tudo certo, né? Não tem nenhum problema, está tudo certo, né? Mas surgiu alguma coisa e que a gente começa a identificar realmente, né, quem são os bons, as boas empresas aí do setor. Né? Então tomem cuidado com isso, né? Até um outro caso aqui que a gente teve, né, foi de uma empresa instaladora que fez um projeto, instalou o sistema, né? Aconteceu que o distribuidor quebrou, faliu. O fabricante que forneceu essas peças para o distribuidor, ele não tinha operação nacional e ele teve problemas aí para dar garantia de alguns módulos fotovoltaicos. Teve que acionar o fabricante lá fora, enfim, deu um grande problema, né? Conseguiu no final resolver o problema, mas gerou aí bastante trabalho, perdeu algumas noites de sono aí para satisfazer isso. Né? Então, a gente tem que olhar para a questão de equipamentos, módulos fotovoltaicos, inversores, conectores, né? Tudo é importante. Né? As estruturas de fixação, né? Importante também. A gente vê hoje, infelizmente, pessoal desenvolvendo aí, né, entre aspas, né, soluções milagrosas, né, que são baratas e que vão atender todos os requisitos, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? E aí, infelizmente, os problemas acontecem, né? As placas soltam do telhado, os acidentes acontecem e os problemas acontecem também, né? E todos os componentes, né? DPS, cabos, tudo, né? Todos os produtos que são utilizados na sua instalação, você tem que observar as questões de qualidade. Como é que a gente faz isso? Né? Através das certificações, né? Muitas vezes solicitando aí relatórios, né, de controle de qualidade, né, qual que é a variação, né, enfim, que está envolvida no processo fabril desses fabricantes. Então, documentações que muitas vezes, inclusive, são solicitadas pelo cliente final, né? Quando a gente principalmente vai atender clientes aí com porte grande, né, grandes multinacionais, muitas vezes até esses clientes solicitam aí documentos que comprovem, né, as qualidades aí dos produtos que estão sendo envolvidos, né? E o suporte técnico também é muito importante, né? Dentro aí dos distribuidores e dos fabricantes, é bom a gente sempre trabalhar aí com parceiros que são realmente parceiros, né? Que vão dar suporte técnico, que vão nos auxiliar aí durante o processo de instalação, o processo de configuração do sistema, né, e os eventuais problemas aí que possam ocorrer, tá? Que a gente falou sobre distribuidores, né, então sempre procurar selecionar fornecedores, né, distribuidores sólidos, que possuem aí um estoque, isso é importante também, né, a gente sabe que muitas vezes a gente negocia os projetos e precisa atender no tempo, né, lembra lá do conceito de qualidade lá do DEME, né? Então atender no tempo as necessidades do cliente, né? Então é necessário esse distribuidor ter um estoque robusto que vai conseguir te entregar os equipamentos no período correto aí das etapas do teu processo,
que tem um controle de qualidade também, né? Não é porque um distribuidor possui, não fabrique os equipamentos, né? Mas ele armazena, então ele tem que ter um processo de qualidade, de embalagem, de envio dessas peças, né? Fazer o acondicionamento da forma correta, fazer as entregas aí de forma ágil e também ter aí um pós-venda forte, né? E aqui não menos importante, né? No fim aqui, a gente falar também das ferramentas corretas, né? Uma questão que a gente também observa, às vezes, o pessoal utilizando ferramentas inapropriadas, né? Ferramentas que não têm qualidade, né? E aí acabam gerando problemas futuros, né? Eu vejo muitas discussões, o pessoal achando caro alicates crimpadores de MC4, né? Enfim, mas, né? Lógico que a gente tem que saber, né, que essa questão de qualidade e preço ela também está intimamente relacionada. Então, assim como a gente tem que se preocupar com a qualidade das pessoas que trabalham nos projetos, dos fornecedores, dos equipamentos, a gente precisa também tomar cuidado com as ferramentas, né, utilizar ferramentas corretas, né, a gente muitas vezes precisa fazer medições nos projetos, precisa fazer análises, né, então é de extrema importância também que vocês detenham aí das ferramentas importantes aí para serem feitas durante os projetos. Falar um pouquinho aqui de normas também, né? É extremamente importante vocês observarem essas questões das normas nos projetos, né? No Brasil, as normas elas têm efeito de lei. Muitas vezes, quando os problemas acontecem e os problemas acontecendo se não há um acordo, né, entre cliente final e instalador, por exemplo, do que causou o problema e de quem que é a responsabilidade do quê, muitas vezes essas questões elas vão para a área jurídica, né, um processo, né? O cliente, quando ele se sente lesado, quando ele não entra num acordo com o instalador, ele muitas vezes ele vai entrar ali com um processo. E aí basicamente o que o juiz, né, o que geralmente acontece nesses processos, né? O juiz ele não tem, né, a competência necessária para avaliar tecnicamente o que causou um determinado problema, né? Um inversor pegou fogo, uma placa não está performando da forma correta, o inversor parou de funcionar e não volta a funcionar e não há garantia, né, um conector que apresentou um problema, né, o juiz, né, ele não tem, né, essa competência para avaliar tecnicamente o que aconteceu, né, ele entende de leis. Então, muitas vezes, o que ele faz? Ele chama, né, ele contrata um perito, né, esse perito vai ser um especialista, né, geralmente um engenheiro, né, depende do problema, é um engenheiro eletricista, dependendo de outro, é um engenheiro civil, mecânico, né, mas basicamente ele vai ter um perito avaliando ali o sistema solar, né? E esse perito vai, né? Muitas das vezes o que esse perito vai procurar é se o sistema estava em conformidade com as normas. Então, se as normas não foram atendidas, seja dentro do processo aí de projeto ou dentro da execução ou até de algum equipamento, né? De alguma peça que não atendia as normas vigentes no país, né? O perito vai apontar isso no relatório dele, né? E muito provável aí que o juiz dê causa, né, para um ganho aí para o cliente, né? E não para a empresa instaladora, porque, né, tem uma não conformidade com a norma, né? Uma norma X não foi satisfeita e por isso, né, que aconteceu o problema. Então aqui eu listo algumas das normas principais aqui que são utilizadas nos projetos solares, né, nos projetos de energia solar fotovoltaica. A gente tem que ter ciência, né? Quem é projetista, quem é executor, gerente de projetos, aí precisa entender dessas normas para aplicá-las aí dentro dos projetos, tá? Aqui agora a gente vou mostrar para vocês alguns casos, né, de qualidade e não qualidade, tá? Algumas fotos interessantes aqui para vocês, né? Mas antes também, né, gostaria de ressaltar que todas as aplicações, né, sejam os projetos de telhados, sejam os projetos de solo, sejam as grandes usinas, sejam os sistemas residenciais, né, tem que aplicar esses conceitos de qualidade em todas as suas etapas, né? Então, aqui mostrando algumas questões aqui de não qualidade, né? Algumas fotos aqui, a grande maioria das fotos são fotos nossas do canal solar, né? Fotos que a gente presenciou em campo, né? Em exemplos, né? Muitas vezes aqui a gente é chamado, né, para fazer avaliações, né, de problemas que aconteceram, né? Sejam aí por instaladores ou por clientes finais, aí a gente encontra coisas desse tipo, né? Por exemplo, aqui uma instalação toda oxidada, né? A gente vê que
um cabeamento que foi utilizado inapropriado para ficar exposto ao tempo, né? Não são condutores próprios para ficarem expostos aqui a intempéries, né? Então a gente vê que um processo de corrosão já avançado, né? Aqui é um exemplo aqui aqui desses dois lados aqui, né? Do lado direito aqui, né? É um exemplo de porca e arruela, né? Que já estão apresentando problemas aqui de ferrugem, né? De oxidação, né? Esse aqui, inclusive, aqui em cima, é um projeto que foi pego esse problema aqui no comissionamento, né? 2, 3 dias depois da obra terminada, finalizada, a gente foi lá fazer essa avaliação e já viu que tinha aqui problemas com esse parafuso, né? Então, imagina ao longo do tempo, ao longo dos 25 anos dessa usina, o que não pode acontecer, né? Então, são coisas que acontecem, né? Porque as peças corretas não são utilizadas, né? Os produtos, né? Nesse caso aqui, as estruturas de fixação, não foram projetadas ou não foram produzidas, fabricadas de acordo aí com as boas práticas de qualidade, né? Aqui do lado esquerdo, aqui na parte inferior, a gente vê um holder, né? Ou um grampo de fixação que claramente aqui está sendo improvisado, né? Não é uma peça aqui que encaixa aqui, né? De uma forma correta com o módulo fotovoltaico, né? Dá para ver que fica um gap aqui, né, entre a peça e o frame do módulo, né? Então são aquelas soluções caseiras que eu comentei um tempo atrás, né, na apresentação, que às vezes os instaladores acabam empregando, mas que a gente sabe que vai dar problema em algum momento, né? Aqui outros exemplos aqui de problemas encontrados, né? Aqui a parte de aterramento, né? De equipotencialização, aterramento não está conectada, né? Aqui toda a parte de equipotencialização em cima do telhado está sendo feita aqui através desse condutor, né? Um condutor somente, e deveria haver uma interligação aí com o sistema de equipotencialização principal aqui desse prédio, né? E não houve, né? Tá aqui a gente está vendo claramente que está desconectado. Aqui um outro problema sério aqui no meio também, né? A gente vê aqui que o telhado acaba e fica uma sobra de módulos aqui. Então aqui existe aqui uma vulnerabilidade, né? Em algum momento pode acontecer aqui de uma rajada de vento acontecer, e como não há proteção ali do telhado ali, pode, né? Se não foram feitas as avaliações corretas aí, de acordo com as normas, né? Com a norma 6123 aqui que fala sobre a ação dos ventos nas estruturas, né? Pode acontecer um problema sério. Aqui um outro exemplo, né? De um projeto também com os cabos todos soltos, né? O cabo em cima do módulo fotovoltaico aqui gerando sombra, né? Então, um outro exemplo aqui de não qualidade que causa problema aqui na entrega desse sistema solar. Outras questões aqui, né? O quadro com conexões feitas de formas incorretas, né? Crimpagens duplas que deveriam ser feitas aqui não estão sendo observadas, há uma crimpagem aqui com conectores simples, sendo parafusados junto ali no mesmo bore, né, pode causar alguns problemas aqui de mau contato, né, e aquecimento também, né, mau contato em instalação elétrica é sinônimo de aquecimento e posteriormente até possíveis focos de incêndio, né. Aqui um outro exemplo de uma outra instalação, aqui do lado direito aqui nas duas situações. A gente tem aqui a eletrocalha cortada, né, e os cabos passando ali sem proteção nenhuma, né. Aqui nesse caso aqui embaixo é bem pior, né? Foi feito um corte na eletrocalha, né? E foi feito até um corte longitudinal ali, né? Que gera ali dá para ver que cria-se uma lâmina, né? E o cabo ali passando ali próximo, né? Imagina, né? Ao longo dos 25 anos, né? Vão ter solicitações mecânicas, ventos, né? Trepidando aqui esses cabos e eles eventualmente podem ter aqui a cobertura, o isolamento rompido e gerar problemas aqui de curto-circuito, né? E de arco elétrico sustentado aqui que pode ser muito ruim, né, para essa instalação. Aqui também um outro exemplo, né, um conector MC4, né, que provavelmente aqui o instalador esqueceu de colocar o fundo do conector antes de terminar, né, antes de fazer a crimpagem do terminal no condutor, e aí ao invés dele cortar e perder aquele terminal, ele não vou perder aquele terminal, vou fazer aqui a terminação com fita isolante, tá? Essa foto aqui é minha, viu, pessoal? Isso daqui não é foto de internet, não, isso daqui eu presenciei num projeto grande, inclusive, um projeto aí de 250 kW de pico, já faz aí uns quase 2 anos aí que eu vistoriei esse projeto, né? Então,
esse 250 kW de pico há 2 anos atrás, né, provavelmente era um dos maiores projetos aí em nível nacional, né, e aqui com problemas de qualidade, né, então não é porque o projeto é grande é que é, né, sinônimo de que as pessoas, os profissionais corretos estão trabalhando naquele projeto, né. Aqui outros exemplos, né, não preciso nem explicar muito aqui, né, uma solução lamentável aqui, né, parafuso incorreto, num perfil incorreto para um grampo incorreto, né? Fixado de forma incorreta. Aqui tá tudo pronto para acontecer aqui um problema, né? Aqui é só uma questão de tempo, né? Que vai acontecer, o módulo vai se soltar, eventualmente cair em alguém, enfim, né? Então, problema de não qualidade, né? Essa foto também aqui do lado direito aqui é uma foto clássica também, né? Uma instalação toda ruim, né? Um inversor bom, né? De boa qualidade, mas aqui com a parte de instalação toda incorreta, né? Toda não tem observância de norma nenhuma aqui nessa instalação. Outros tipos de problemas encontrados aqui, né, um sombreamento pontual, isso daqui também é um projeto de grande porte em telhado, né, não foi observada aqui as questões do sombreamento, isso daqui é uma sombra, essa foto é minha também, tá? Essas fotos todas são minhas também, são fotos do canal solar. Então aqui tem uma sombra, isso daqui foi tirado por volta de 11 horas da manhã, né? Então deveria estar gerando aí uma grande quantidade de energia, mas não está porque tem um sombreamento aqui parcial em um módulo, né? E pior do que isso, né? Tem um sombreamento pontual aqui em uma célula, né? Que causa aqui problemas aqui de hotspots, né? Você vê aqui que essa daqui é a foto real, né? Isso daqui é a foto com a câmera termográfica, né? E aqui com um zoom exatamente nessa célula que está com esse sombreamento pontual, né? Você vê que a temperatura que chega, né, aquela célula, 110 graus Celsius, né? Isso daí ao longo do tempo vai degradar de forma acentuada aí essa célula e eventualmente o desempenho desse módulo vai sofrer uma perda bem significativa, né? Aqui um outro exemplo aqui de projeto também, né, mal feito, né? As instalações até estão legais aqui, mas o projeto foi mal feito, né? Aqui o que acontece? Até a gente coloca um print aqui do diagrama, né, de montagem e a instalação, né? Há uma mistura aqui, né, dentro das strings, né, colocado módulos de mesma string em orientações diferentes, né? São águas diferentes, com inclinações e orientações distintas. Então, o que acontece, né? Quando a gente faz isso, os módulos eles vão funcionar de uma forma anormal, né, gerando aqui, ó, inclusive, problemas de aquecimento em algumas regiões do módulo, né? Isso aqui que a gente está mostrando é exatamente essa é a imagem térmica desses módulos que estão instalados aqui. A gente vê aí que devido a essa não observância de colocar módulos numa mesma string com mesma inclinação e orientação, gerando problemas também. Que outros problemas encontrados, né? Problemas de qualidades encontrados aqui também, né? Isso daqui é aquele quadro que eu mostrei inicialmente, mostrando aqui que podem existir problemas aqui de autoaquecimento nas conexões, devido às conexões não estarem bem fixadas. Aqui é um caso clássico também, né? Caso de instaladores que pisam em módulos fotovoltaicos, né? Aqui a gente tem um caso bem pitoresco, né? A mesma foto também, de novo, pessoal, essa foto é do canal solar, não é foto de internet, é foto tirada por nós, né? Então a gente fez a vistoria desse projeto, né? Tinha claramente ali ao fazer a análise termográfica, a gente identificou que havia um ponto quente ali naquela célula, e aí, né, nos aproximando mais aqui desse módulo, a gente conseguiu ver que tinha uma pisada ali, provavelmente gerou ali uma microfissura e que vai fazer com que esse módulo aí tenha uma produção de energia limitada, né? Aí a gente vê aos montes, infelizmente, aí equipes de instaladores pisando em módulos, tirando foto, publicando em Facebook, né? Mas tá aí, né? Um exemplo aí de não qualidade também. Outros mais aqui, problemas de conexão, aqui é uma usina de solo, né? Não há uma vistoria periódica, aqui um processo de operação e manutenção periódico, né? Então aqui a gente vê grandes usinas, isso daqui é uma usina de geração centralizada de 60 mega, né? Então você vê aqui, ó, né, essas plantas aqui vão gerar sombras nesses módulos que vão comprometer a geração de energia, né?
Aqui um outro exemplo de um projeto, né, um projeto clássico também aqui, né, uma cerca próxima aqui dos módulos fotovoltaicos. Aqui foi feita uma avaliação, né, com drones, né, que foi até um trabalho que a gente fez em conjunto aí com o Henrique da Golden Solar, né? Então a gente fez alguns voos com drones para identificar esses problemas, a gente viu esse problema de sombreamento, e aqui está o resultado, né? Isso daqui é uma funcionalidade que alguns drones possuem, né? De sobrepor fotos reais e imagens imagens reais e imagens com termografia, então a gente consegue ver aqui o quão danoso é essa sombra aqui nos módulos fotovoltaicos, né? A gente consegue ver que tem hotspots aqui claramente, né? Aqui é um outro exemplo, né, de um outro projeto, também feito aqui uma avaliação junto com o Henrique, né? A gente sobrevoando esse projeto todo aqui, a gente conseguiu identificar que havia uma célula com problema, né? Uma célula com problema aqui em uma das strings, né? Inclusive essa string ela apresentava aí um comportamento anômalo aí quando a gente comparava com outras strings que não, né, que estão no mesmo telhado. E aí a gente conseguiu identificar que havia um problema, né, de fabricação, inclusive aqui nesses módulos, né, um problema agora aqui que eu não lembro exatamente qual que era, mas era um problema aqui ou no processo de soldagem ou na própria célula fotovoltaica, né? E aqui até nesse projeto aqui foi identificado isso, né? O módulo foi substituído, né? Mas há um custo para identificar o problema, né? Há um custo para fazer a nova instalação do módulo, né? E esse custo quem absorveu nesse caso foi o instalador, né? O custo da análise, o custo do retrabalho, né? Apesar do módulo ter sido fornecido em garantia sem custo, né, mas teve todos esses custos atrelados aí para resolver o problema. Aqui um outro problema, infelizmente encontrado também, né? Aqui um projeto, né, os módulos todos aqui de um sistema num período importante do dia sombreado, né? Aqui a reclamação desse cliente final era de que o sistema não gerava energia, né? Aqui a vida nossa aqui como avaliador foi fácil, né? Foi só chegar lá no local e ver que ao meio-dia, né, ou próximo do meio-dia já tinha sombra no sistema, né? E ele passava a maior parte do dia nessa sombra. Então, são problemas. Isso aqui é Brasil também, isso aqui não é foto também de internet, é foto do canal solar, foto tirada por nós, né? Caso real. A gente tem outros problemas aqui já mais catastróficos, né? Aqui é uma string box que acabou pegando fogo, né? Foi instalada de forma incorreta, foi instalada próxima do telhado, né? Um telhado, um pé direito alto, né? Foi instalada muito próximo do telhado, numa área que não tinha circulação de ar, né? E que tinha uma fachada de vidro, né? Então passava a radiação solar. Então o que acabou acontecendo é que houve um alto aquecimento aqui dentro dessa string box, né? Alguns dos componentes não estavam preparados para esse tipo de temperatura, soltaram-se alguns cabos, né? Um arco surgiu e surgiu o problema, né? Então são problemas de não qualidades aí catastróficos, né? Aqui outros problemas aqui de qualidade, né? Isso aqui também é um artigo que a gente tem no canal Solar, falando sobre problemas encontrados em módulos, né? Problemas aqui de laminação, de bolhas, né? Que acabam fazendo com que a degradação do módulo seja acelerada, né? Aqui um outro estudo de caso que a gente tem no canal Solar também, né? Um incêndio que aconteceu. Aqui nesse caso foi um erro de projeto. Né? Convido vocês a entrarem aqui lá no canal Solar, né? canalsolar.com.br. Esse estudo de caso aqui é um dos itens mais lidos, então vai estar na área ali dos itens mais acessados, tá? É o item mais acessado. Então vocês podem dar uma olhada, vocês vão entender como um erro de projeto, né, pode acabar num problema como esse, né, com prejuízos, né, e com insatisfação dos clientes, né? Outras questões que a gente infelizmente vê acontecer também, né, problemas de não qualidade, avaliações mal feitas em telhados, né? E aí acontecem problemas como esse, né? Telhados que caem, que eventualmente machucam pessoas, né? Estragam carros, enfim, né? Mas acaba acontecendo devido à questão da não qualidade, né? A não qualidade, não empregar os profissionais corretos,
muitas vezes acaba gerando esse tipo de problema. Né? Por fim, aí, como eu comentei no início também, né, a gente precisa observar a questão de qualidade comparada com o custo, né, e fazer sempre essas reflexões, né? O custo da qualidade versus o custo da não qualidade, né? O quanto que custa, por exemplo, para a tua empresa uma instalação mal feita, né, um produto mal escolhido, uma avaliação de telhado mal feita, né? Geram esses problemas, né? Geram custos para se analisar essas falhas, quando essas falhas não são evidentes, né? Como foi aquela falha que eu mostrei para vocês com o drone, né? Ali para vocês terem uma ideia, foram dias de trabalho, né? Uma semana de trabalho para encontrar todos os problemas que aquela planta possuía, né? Aí você imagina, né? Uma mão de obra específica ou uma mão de obra tua mesmo, né? Um engenheiro seu para fazer essas análises, o custo disso daí, né? Às vezes aqueles centavinhos que você salvou, né, no projeto, lá na concepção do projeto, eles acabam se transformando em milhares, né, ou milhões de reais para se corrigir, né? O retrabalho ele é muito caro, né? Quanto mais tardiamente você faz um retrabalho, seja no teu projeto, seja nos equipamentos, né, mais caro é. Você tem que coletar uma placa, coletar um inversor no cliente para avaliar, né? Tem custos de transporte, tem que ter uma pessoa para avaliar, um profissional, isso envolve custos também. Como eu mostrei aqui, os acidentes, né? Qual que é o custo, por exemplo, de você ter um acidente sério numa instalação sua, né? Uma insatisfação do teu cliente, a imagem da tua empresa, né? Perda de garantia, né? O custo, existe um custo associado com isso, né? A gente já consegue ver alguns casos, inclusive, de lucros cessantes, né? Lucros cessantes é quando um determinado cliente se sente lesado, né, por aquele produto, né, por aquela instalação não executar a sua função, né, e ele perder dinheiro, né? Pensa no cara que investe em energia solar, no cliente final, o que ele quer? Ele quer que o ativo de geração dele funcione para ele não pegar a energia da rede, não comprar a energia da rede de distribuição, né? E se o teu projeto não entrega essa quantidade de energia, seja porque apresentou um problema, ou seja porque foi prometido uma quantidade a mais de energia que ele não está gerando, né? O sistema não está operando da forma que deveria operar, né? Muitas vezes os clientes acabam gerando aí um processo aí de lucros cessantes, pedindo aí pedindo o ressarcimento desses prejuízos aí com a não geração da energia, né? Para fechar aqui, né, algumas reflexões finais, né? Eu já sempre faço essas reflexões quando a gente fala de qualidade, né? Quem já assistiu alguma palestra minha, né? Então a gente tem que ser sempre responsável, né? Isso, e a responsabilidade ela passa pelos empresários, pelos engenheiros, pelos instaladores, pelos vendedores, por todas as equipes envolvidas aí no projeto. Não existe a maneira correta de se fazer a coisa errada, né? A gente sabe muitas vezes que aquilo ali não está certo e aí mesmo assim quer fazer, né? Então não existe a forma certa de fazer a coisa errada. Abandonar essa máxima de que nunca aconteceu, né? Não quer dizer que se um sinistro nunca aconteceu, que ele não pode acontecer, né? E aí eu uso alguns exemplos infelizes, não gosto nem muito de usar, mas só para exemplificar, né? O avião, né, da Chapecoense, ele caiu uma vez só, né? Ele não tinha caído nenhuma vez, né? Não sei se, né, o piloto falava, nunca caiu e eu vou voar, né, com o limite aí do meu tanque próximo aí do fim, né? Então é um exemplo aí, né, de um problema que aconteceu, mas nunca tinha acontecido antes, né? Cuidado, atenção e zelo não inviabilizam o negócio de vocês, né? A não qualidade inviabiliza, como eu mostrei, né? O quanto que custa da tua imagem, o quanto que custa de dinheiro para você resolver o problema de um telhado que cai na cabeça de alguém, né? Que venha causar um problema sério. E para fechar aí também, né? A questão aí da obrigação nossa de cuidar do mercado que a gente atua, que a gente trabalha, né? Então, cuidar desse mercado é garantir que os processos de qualidade são implementados aí nos projetos de vocês, tá? Eu acho que é isso daí, né? Falei bastante já. Eu vou abrir para as perguntas agora aí, Micaela. Então vamos lá, Bruno. A gente tem uma pergunta aqui do Marcos. Como você interpreta a ocorrência de harmônicos na geração solar, se o inversor por si já é o indutor desses harmônicos? A pergunta do Marcos, né? Marcos, obrigado pela pergunta aí, tá?
A questão dos harmônicos, né, geradas pelos inversores, existem normas, né, para isso, né? Existe a norma 16149, NBR 16149, que trata disso. Então, ela determina ali um limite máximo, né, de conteúdo harmônico que pode ser gerado por um inversor. Inclusive, a norma ela cita não só a THD, né, que é a taxa de distorção harmônica total, mas ela coloca limites também para os vários níveis de componentes harmônicas, né, desde da terceira, fala de componentes pares, inclusive, né, que pode acontecer. Então, todos os inversores que estão de acordo com essa NBR 149, né, inclusive é uma documentação que a gente precisa mandar para fazer a solicitação de acesso junto à concessionária, eles operam dentro desses limites. Né? E se ele opera dentro desses limites, não representa aí um problema para as instalações, né? Para as redes elétricas às quais eles estão sendo conectados. Tá? Inclusive, eu já participei de vários estudos para avaliar, né? Principalmente no começo havia essa preocupação se os conteúdos harmônicos, né? O inversor, ele basicamente ele transforma ali uma onda quadrada em uma onda senoidal, né? Não consegue ter ali um nível zero de distorção harmônica, e havia essa preocupação principalmente por conta aí das distribuidoras de energia, tá? Participei de alguns estudos sobre isso e a gente hoje sabe que isso não é um problema para as redes, né? Existem outros problemas, né? Como, por exemplo, a elevação do nível de tensão no ponto de injeção, né? Que podem ser problemas futuros, né? Mas o problema de conteúdo harmônico eu não enxergo como um grande problema. Inclusive, tá, Marcos, eu já vi inversor sofrer com problemas harmônicos da rede a qual ele foi instalado, né? Foi instalado ali numa planta onde havia cargas não lineares que injetavam um conteúdo harmônico muito grande, né? E fazia com que o inversor se desligasse, mas eu nunca vi um inversor fotovoltaico gerar problema de harmônicos numa instalação, tá? Bruno, referente a uma foto que você mostrou e falou sobre aquecimento, o Ricardo fez uma pergunta se o aquecimento que você falou é por causa da sombra que tinha na placa. Deve ser aquela foto que eu mostrei com um sombreamento pontual, né? Então, o que Isso, exatamente. acontece? Né? Quando você tem um sombreamento pontual em uma determinada célula, como era aquele, né? Você pode ter aquela célula trabalhando como carga, né? Ao invés dela gerar energia, como ela não tem sol para gerar energia, ela acaba atuando como carga, consumindo ali parte da corrente, ali, né, dissipando em calor parte da corrente que aquela string de células, né, que estão todas ligadas em série, vão percorrer por ela. Então, aquele aquecimento elevado, ele acontecia exatamente por causa disso, né? Passava uma corrente, ela atuava como carga, dissipava potência ali e se aquecia. Bruno, o pessoal está perguntando se depois você tem como compartilhar essas imagens para que eles possam utilizar também. Não, sim. Depois a gente disponibiliza aí a apresentação, né? A gente envia aí depois para quem participou do webinário. Com certeza não tem nenhuma restrição com relação a isso, não. Bruno, qual que é o equipamento para encontrar os hotspots em módulos? Geralmente a gente utiliza câmeras termográficas, né? Como eu mostrei aqui no exemplo. Em algumas das imagens a gente usou câmera termográfica, aquela manual, né? Parece uma pistola, né? Que você direciona ali a câmera para a superfície que você está avaliando. E em alguns outros casos a gente precisa usar drone, né? Como foi o caso ali que eu mostrei também, tá? Até uma coisa que eu dou aí, né? Se eu pudesse dar uma recomendação aí para quem está trabalhando com uma grande quantidade de projetos, é ter um drone, né, que consiga fazer imagens, consiga fazer medições e consiga fazer análises termográficas, porque isso ajuda muito na hora de fazer identificação de falhas. Ok. A gente tem uma pergunta aqui do Jaime. Ele está questionando se para manutenção, limpeza dos painéis, se você sabe algum cálculo, como é que é feito o cálculo para colocar valor a ser cobrado nessa manutenção. Então, Jaime, não tem um valor fixo padrão, né? O que eu vejo aí o pessoal colocando, né, em prática você tem que mandar uma equipe, né, para fazer ali a limpeza, né? E tem um custo da tua equipe, um custo de locomoção, né? Você tem que colocar aí esse custo em jogo,
colocar uma margem de lucro também, né? Porque a tua empresa ela precisa ganhar, ela precisa ser recompensada pelo trabalho que ela está disponibilizando, por toda a infraestrutura que ela disponibiliza, e colocar ali a, a parte de impostos, né? Eu vou te dar aqui um exemplo só, mas isso não é uma regra, né? Que teve um cliente final que nos procurou aqui, né, para fazer uma avaliação por que o sistema dele não funcionava direito, né? A gente viu que era a questão de limpeza dos módulos, né? Ele tinha um projeto com 150 placas, mais ou menos, né? Era uma potência, agora não lembro exatamente, viu, Jaime? Mas era algo em torno aí de 70, 60 quilowatts aí de pico, né? E, se eu não me engano, ele me relatou aí que ele investiu aí, acho que R$ 1.000 para fazer a limpeza desse sistema, né? E aí depois até eu ajudei a calcular com esse cliente final aí, com esse consumidor de energia, né? O retorno aí desse investimento que ele fez, né? Avaliando ali as curvas de geração, e ele pagou esse custo aí em dois meses, ou até menos do que isso daí, um mês de geração, né? Então, os módulos estavam tão sujos, né, que a limpeza fez com que ele gerasse ali cerca de 10, 15% a mais aí de energia. Bruno, existe hoje no mercado inversores de string que possibilitam colocar números de módulos diferentes nas strings? Então, essa pergunta aí ela é um pouco, como é que eu vou te dizer, né? Tem uma resposta sim e não, não gosto de resposta sim e não, né? Mas deixa eu explicar, né? Existem inversores que possuem mais de um MPPT, né? Então, esses inversores, quando eles têm mais de uma entrada de MPPTs, né? A gente já vê inversores de um porte até mais elevado com 6, né, 7, 8 MPPTs. Cada um dos MPPTs ele trabalha de forma independente, né? Então aí eu tenho essa flexibilidade de, né, trabalhar com diferentes MPPTs com strings de tamanhos diferentes, né? Porque essas strings elas não estão sendo paralelizadas diretamente, né? Não há uma paralelização dessas strings direta, né? Elas são feitas depois lá no inversor processa todo essa energia gerada, né? E a energia que vai para a rede é um caminho só, né? Mas como não há essa paralelização, é perfeitamente possível de ser feito dessa forma. Agora, você não pode colocar em paralelo duas strings, né, diretamente ligadas com tensões diferentes, né? A gente fala muito do número de módulos aí, né? A grandeza que não pode ser ferida ali são as tensões diferentes, né? A gente sabe aí da eletricidade que a gente não pode paralelizar duas fontes de energia com tensões diferentes, tá? Então, provavelmente é por causa disso aí que você está perguntando se os inversores possuem essa capacidade. Bruno, a gente tem uma bem legal aqui, do Richard. Alguns sugerem o polimento do vidro como forma de melhorar a eficiência, visto que o painel ficará menos sujo. Tem algum estudo sobre isso ou alguma experiência sobre este assunto? Quem fez a pergunta foi o Richard? Isso, exato. Então, Richard, obrigado pela pergunta aí. É uma pergunta que eu gostaria de responder, tá? Então, caiu muito bem, tá? A gente começa a ver muito essas questões, né, dos produtos que vão melhorar a performance dos módulos, né, coisa e tal, tá? O que eu te falo, tá, Richard? Assim, né, de uma forma bem clara e pragmática, né? Quem tem que falar se aquele produto é bom ou não para o módulo é o fabricante do módulo, né? A gente não sabe, a gente não conhece quais são exatamente os componentes químicos que fazem parte daquele vidro, né? Ou de toda a superfície, né? Do alumínio, enfim, né? E como que vai ser a reação desse produto químico com esses componentes, né? Então, quem tem que falar se é possível ou não você utilizar aquele produto é o fabricante do módulo, né? Ao preço de, né? Se você não falar ou se você não perguntar ou se você perguntar e o teu fabricante não liberar e você for lá e usar mesmo assim, ele pode negar uma eventual garantia, né? Caso um problema futuro aconteça com esse módulo, tá? Então, aconselho sempre, né, pegar as especificações desse produto químico,
né, enviar para o fabricante de módulo, né, para o suporte técnico do fabricante do módulo, e verificar se é possível, se é benéfico passar aquele produto na superfície do vidro ou em qualquer superfície do módulo. Bruno, essa aqui é uma dúvida de muitas pessoas. Existe algum produto específico para fazer a limpeza dos módulos? Para o segmento automotivo, existem produtos que repelem a água, tipo uma Certo. cristalização dos vidros. Certo. Pode usar algo semelhante ou tem algo semelhante a isso? Então, é o que eu acabei de falar, né? Qualquer produto químico que vai ser utilizado na superfície de um módulo fotovoltaico tem que ser consultado com o fabricante, né? Ele tem que te liberar a utilização ou não daquele produto, tá? Os manuais de instalação e operação dos módulos, tá? Eles trazem quais são os produtos que podem ser utilizados, tá? Assim, de todos os fabricantes de módulo que eu vi até hoje, eles recomendam somente a utilização de água. Nem detergente, nem sabão, nem nada, né? Nem veja, nem nada. Somente água, né, para fazer a limpeza dos módulos, tá? E geralmente água com um aparato ali, uma ferramenta, né, uma escova ou uma esponja, né, que não seja abrasiva, dá conta do recado, tá? Geralmente não é necessário você utilizar nenhum outro tipo de produto químico. As perguntas eram essas, Bruno. Legal. Não, ótimo aí a participação, né? Bom é que a gente conseguiu responder todas as perguntas dentro do tempo, né? Inclusive aqui. Antes de finalizar, gostaria de convidar vocês, né, para participar, para acessar o canal Solar, né? A gente coloca muito conteúdo, artigos técnicos, notícias importantes para que vocês estejam antenados às coisas que envolvem o nosso setor, envolvem os produtos de energia solar. Convido vocês também a participarem dos nossos cursos, né? Assim, modéstia à parte, os nossos cursos são cursos realmente de altíssima qualidade, né? Aproveitando que a gente está falando de qualidade, a gente procura sempre trazer os melhores profissionais para falar daqueles assuntos, né? Sempre falo que energia solar o projeto de energia solar é um projeto multidisciplinar, né? Muitas vezes você tem ali expertises diferentes, né? São engenheiros eletricistas, engenheiros civis, engenheiros ambientais, mecânicos, técnicos, eletricistas, vendedores, enfim, né? São várias especialidades, né? Mesmo dentro da engenharia elétrica que a gente fala, né? Existem subseções, né? Por exemplo, aterramento e SPDA, projeto de média tensão, baixa tensão, proteção, conexões, cabos. Tá? Então, a gente sempre procura trazer para os nossos cursos aqui profissionais, né, que são especialistas dentro dessas áreas. Então, a gente tem cursos aqui que vão desde do curso de vendas, cursos de mercados e regulação, né, falando sobre regras, modelos de negócio, energia no mercado livre, energia em geração distribuída. A gente tem também aqui cursos de projetos de usinas solares, né, que a gente fala do processo de projetar uma usina de mini geração, né, de grande porte, uma usina de 1 mega, 2 megas, 5 megas, ou às vezes até de portes maiores, né, os conceitos que a gente acaba abordando são sempre muito pertinentes aí para quaisquer tipos de projeto, né? Aterramento SPDA, cabine primária. Então, né, convidar vocês aí para sempre estarem nos seguindo aí e convido também para os nossos cursos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Foi muito bom passar esse final de tarde aí agora apresentando, né? Quem tem nos acompanhado, geralmente eu estou mediando aí as apresentações, né? Hoje aí um tema que eu gosto de falar bastante, da minha alçada, qualidade. Então, foi muito bom aí estar com vocês aí transmitindo conhecimento, tá? Uma boa noite aí para todo mundo, né? Fiquem seguros e sempre estejam aí ligados aí no canal Solar. Grande abraço para vocês.